Boa noite a todos. Quero deixar uma mensagem aqui que possa edificar a sua vida e tenho certeza que vai edificar a sua vida assim como tem edificado, porque o que vai ser anunciado agora é a palavra de Deus. Assim como ela é poderosa, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Quero agradecer ao pessoal que votou nesse tema. Foi a Aline e o José. O tema é o cenário para os finais dos tempos. Ou melhor dizendo, o cenário do Apocalipse. Quero agradecer também as outras duas pessoas que votaram. O meu primo, o Anderson. Manda um abraço também para a família lá, que Deus abençoe vocês. E o outro foi o Enzo, que votou no outro tema. Esse tema empatou. Ou melhor dizendo, o tema guerra espiritual empatou com o tema profetado profecia. Mas agora eu vou falar acerca deste tema. O que vemos primeira base, vemos através da palavra de Deus, que ela fala. E também vemos os sinais e a mídia sendo postada. É claro que a mídia, boa parte dela é corrompida. E como que eu vou saber a verdade da mentira? Primeiro, baseado na palavra de Deus. Segundo, existem pessoas que estão lutando contra o sistema, eu vou citar mais para frente. Por exemplo, um ex-agente do FBI, como já disse né, saiu porque falou a verdade. Uma especialista na medicina, uma das principais especialistas que está estudando um caso de uma doença, também vou falar mais para frente. E também outras pessoas que estão falando na mídia contra o sistema corrompido. Então você que é contra a corrupção, é contra a falsidade, é contra todo esse sistema político englobado, que é contra também o maior princípio que Deus ensinou, que é o amor, eu incentivo você a ver esse vídeo. É bem verdade que a Bíblia fala que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então a parte que eu conheço, eu vou repassar para vocês. Eu não sei tudo, nós seres humanos somos limitados, mas Deus é perfeito. Mas Deus deixou a Bíblia como norte, como base, e deixou os sinais, como eu acabei de falar. Mateus capítulo 24, versículo 32, ele vai falar da parábola da figueira. Sabemos que a figueira simboliza Israel. É engraçado, interessante, que em Israel ele é um deserto. E é possível o deserto florescer? Para Deus, sim. Isso está na mídia. A agricultura irrigada israelense é uma das maiores tecnicamente avançadas no mundo. Israel está florescendo. Em Mateus 4, versículo 32, fala da parábola da figueira. Depois você lê o contexto de Mateus 24, eu vou falar outros versículos acerca deste tema. Só que Israel só pode florescer se ele é um Estado-nação, certo? Israel se tornou nação em 15 Estado-nação em 15 de 5 de 1948. E Jesus disse, não passará uma geração sem que tudo isso aconteça. E tudo isso o quê? No contexto de Mateus 24. Um dos sinais, por exemplo, que está muito claro e evidente ao redor do mundo, ao redor das pessoas, que nós mesmos vemos, é que o amor de muitos se esfriaria. Então não preciso falar muito, que você mesmo vê isso com seus próprios olhos. Uma geração na Bíblia é cerca de 70 anos, baseado em quê? Salmos 90, 10 e Mateus capítulo 1, versículo 17. Segundo historiadores, são 14 gerações dadas em 1000 anos. Se você dividir 1000 anos dividido por 14 gerações, vai dar aproximadamente 71 anos. Ou seja, cerca de 70 anos, como assim já disse Salmos 90, 10. Então, acerca dos finais dos tempos, vai ter dois períodos. O período da grande tribulação e da tribulação. O período da grande tribulação, quem vai açoitar a terra, vai ser o próprio Deus através da ira do Senhor. E no primeiro período da tribulação vai ser o anticristo. Onde está isso na Bíblia? Daniel capítulo 7, versículo 25 e 26. Ali ele fala que o anticristo vai reinar um tempo, em tempos e metade de um tempo. Também, nesse versículo, fala que ele vai cuidar de mudar os tempos e as leis.
Não é à toa que a nota de $1, como eu já disse no vídeo anterior, a nota de $1, ela está escrita Nova Ordem Seclorum, está escrita em latim. Significa Nova Ordem Mundial. Então a Bíblia está corroborando para isso, que ele vai cuidar de mudar os tempos e as leis, uma nova lei, ele vai mudar as leis. Outra coisa, outro versículo corroborando para isso, Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Fala que ele vai reinar durante 42 meses. Apocalipse capítulo 12, versículo 6 também fala disso. Então, nós vemos que a Bíblia fala de período de 42 meses e um período de 1260 dias. Então, quantos que é um ano bíblico? O ano bíblico é cerca de 360 dias. Então, o anticristo vai reinar no calendário persa, aqui descrito em Daniel capítulo 7, versículo 25 e 26, é um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo, um ano, tempos, 2 anos, metade de um tempo é meio ano. Ou seja, no total vai dar 3 anos e meio. Aí eu falei que o ano bíblico é 360 dias. Se você multiplicar 360 vezes 3, vai dar um valor mais a metade, 180, vai dar 1260 dias. Lembra do 42 meses que eu falei também? Se você pegar 42 meses vezes 30 dias, 1260 dias. A Bíblia, a palavra de Deus é linda, é maravilhosa, poderosa e ela não se contorce. Você pode pegar e ler ela de Gênesis e Apocalipse, ela não se contorce. Onde está aqui que o ano bíblico é 360 dias? Gênesis capítulo 7, versículo 11, vai falar que Noé entrou na arca no segundo mês, do dia 17. E as águas mingaram em 150 dias. No capítulo 8, versículo 3 e 4 de Gênesis, vai falar que as águas mingaram no dia 17 do 7º mês. Ou seja, foram 150 dias. Do segundo mês para o 7º mês, sendo na mesma data. Ou seja, segundo para o 7 são 5 meses. 5 meses dividido, 150 dias dividido por 5 meses, 30 dias. 30 dias vezes 12 meses vai dar 360 dias. Então a Bíblia é linda. Ela é maravilhosa, é tremenda, a palavra de Deus. Aí hoje nós estamos no calendário de 365 dias. Aí você pode perguntar, mas por que hoje o nosso calendário é 365 dias? Segundo o cientista, na era glacial, o eixo da Terra foi mudado em 23 graus. Ou seja, se o eixo mudou, a Terra na rotação da Terra. O que é rotação? É o período de 24 horas, que é um dia. Se muda no período de um dia, vai transformar a mudança também no total do ano. Porque se mudar um pequeno, se entortar a rotação da Terra num período pequeno e transferir e calcular para o total da soma do ano, no final vai ter uma diferença, ou seja, de 360 dias passou para 365 dias, e no ano bissexto 366 dias. Então, é isso, complementando esse estudo da tribulação que o anticristo vai reinar. 3 anos e meio, período da grande tribulação, Deus vai trazer a ira dele na terra, no 3 anos e meio também. Só que eu não vou. A mensagem que eu vou deixar aqui é o que vai acontecer na grande tribulação. Porém, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, já fala que é uma bem-aventurança. Por que é uma bem-aventurança? O que é bem-aventurança? É uma bênção. Aqueles que guardam e ouvem as palavras dessa profecia. Por que ela vai ser uma bênção? Vou explicar isso no final. Primeiro eu vou explicar o período da tribulação que vai acontecer. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, Jesus não vai voltar sem manifestar o anticristo e ele vai se assentar no templo. Então, o que entendemos por Jesus voltar? Mais para frente eu vou explicar o arrebatamento. Jesus ele vai vir buscar o seu povo. O que é o seu povo? Aqueles que obedecem à palavra de Deus, aquele que vive de acordo com a palavra. Mais para frente também eu vou explicar sobre isso. Mateus capítulo 24, versículo 15, fala que Jesus está dizendo aqui que da desolação, da abominação de que falou o profeta Daniel. O que foi a desolação da abominação? Segundo historiadores, em 667 a.C., o Antioquio Epifanes sacrificou um porco no altar de Jerusalém. Então o que ele fez? Ele profanou o templo. O que é profanar? Mudar os valores do bem para o mal.
Ou seja, o porco era um animal que não podia ser sacrificado em Israel e também não podia ser comido. E eles, se o próprio povo não podia comer o porco, imagine se você fosse oferecer um porco a um ser superior. Aqui fala que ele ofereceu a Zeus. Então ele fez uma profanação. Ele mudou os valores. Ele não ofereceu o sacrifício que deveria ter feito, que é o verdadeiro Deus. Ele ofereceu o sacrifício da forma errada a um ídolo, que foi a Zeus. Então, o que vamos entender por isso? Que Israel, melhor dizendo, que o anticristo ele vai sentar no templo e vai haver um sacrifício. Detalhe, as notícias falam que Israel se prepara para a construção do terceiro templo. E Trump promete reconhecer Jerusalém como capital unificada. Isso está na mídia. E ele também quer aproveitar e fazer o templo em Jerusalém. Então, estão sendo preparados, já está quase preparado tudo. Já tem alguns que estão lá no templo para ser montado. E já estão treinando também levitas e sacerdotes para que quando o anticristo assentar no templo, esteja preparado. Então eu me perguntei, será que o Trump podia ser o anticristo? Eu não vou afirmar que ele é o anticristo, mas a Bíblia afirma que aquele que querer adoração e assentar no templo, esse sim vai ser o anticristo. Então o Trump ele promete reconhecer Jerusalém como capital. E é interessante alguns sinais que deixa aqui. Em Ezequiel capítulo 28, vai falar que Lúcifer recebeu 9 pedras. Quem saiu da seita do satanismo sabe que esse número é um número perfeito para ele. Tanto que também Ezequiel 28 fala que ele era perfeito em seus caminhos. Então quando Lúcifer recebeu essas pedras, que hoje não é mais Lúcifer, é Satanás, ele acreditou que aquilo é um número perfeito para ele e ele se baseia nesses números para deixar os seus sinais. Tanto que o número da besta é 666. Aí o que tem a ver com 9? 6 mais 6 mais 6 vai dar 18. 1 com 8 é produto de 9. Também Jesus morreu na hora nona. Para Satanás, lembrando, a hora nona no calendário judaico. Para Satanás foi um triunfo, entre aspas, né? Para Satanás. Porque foi símbolo de morte. Jesus morreu na hora nona. Mas, se para ele foi símbolo de morte, para nós sabemos que Jesus é símbolo de vida. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Então eu sei que fala, onde está a morte, a tua vitória? Jesus, o Rei dos Reis, aquele que dá a vida em abundância, ele ressuscitou. Também, outro sinal, Trump é o 45º presidente, 4 com 5, 9. Ele foi eleito em 27 estados, 2 com 7, 9. Que dia que foi? No dia 9/11 de 2016. Que horas? Na hora nona. Hora nona do calendário judaico era 3 horas da tarde. O Trump ganhou às 3 horas da manhã. E lembra da figueira que eu falei que ela vai, se não passar uma geração sem que ela não floresça? Que será cerca de 70 anos? Se Israel se tornou Estado-nação em 15 de 5 de 1948, 1948 mais 70 vai cair em 2018. 2018, que incrível que pareça, Trump vai ter 72 anos, 7 com 2, 9 de volta. E Trump foi o segundo presidente que disse, que não disse o tradicional Deus abençoe a América. Ele foi o segundo presidente dos Estados Unidos que não disse Deus abençoe a América. O primeiro foi Reagan. Segundo alguns comentários, fala que o Reagan também serviu uma seita satânica. Aí também eu perguntei acerca da Terceira Guerra Mundial. Será que vai acontecer uma provável Terceira Guerra Mundial? Vamos ver o que a Bíblia fala. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 e 3. Quando dizer paz e segurança, na terra sobrevirá repentina destruição. Então, provável que possa sim houver uma Terceira Guerra Mundial. Ou talvez vai vir uma destruição de outra forma. Mais pra frente eu vou falar as formas que pode ter. O que traz a paz na Terra? Em 24/10 de 1945, melhor dizendo, um órgão chamado ONU é o que indica que vai quando se tem a paz e segurança na Terra.
E, e também outro detalhe que eu queria mostrar na Bíblia. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 8, fala que vai morrer a quarta parte dos homens na Terra. A quarta parte é um quarto. Então vamos fazer um cálculo aqui básico. Hoje vamos ter uma estimativa de 7 bilhões de pessoas no mundo. Meus cálculos, tá? O BGE falou que a última vez que o BGE fez o cálculo foi 6 bilhões e pouco. Só que ele calculou uma estimativa em 2050 de 9, poucos bilhões. Então, como não se tem eu vou colocar uma média de 7 bilhões no mundo. Fazendo um cálculo só para ter uma média. Se Apocalipse capítulo 6, versículo 8, fala que vai morrer a quarta parte do mundo, então de 7 bilhões, tirando um quarto, se quiser fazer a conta, vai dar aproximadamente 5 bilhões, 5,25 bilhões de pessoas que vai restar. Apocalipse capítulo 9, versículo 15, vai morrer a terça parte, ou seja, um terço. Desses 5 bilhões, vai sobrar cerca de 3 bilhões, 3,44 bilhões de pessoas. E no Apocalipse capítulo 14, versículo 20, aí já fala da ira do Senhor. Nesse tempo já era de Deus. Mais pra frente vamos ver o que vai acontecer também com o Anticristo. A Bíblia fala que vai ter tantas mortes que vai chegar a altura, que o sangue vai chegar à altura de dos cavalos, se não me engano, dos joelhos dos cavalos. Ou seja, uma altura muito alta de tanto derramamento de sangue. Apocalipse capítulo 8, versículo 10 e 11, fala que a água vai ser contaminada e vai causar mais mortes. Aí já não cito os números, mas vai causar muitas mortes. E em relação ao número que eu falei também sobre os 360 dias, só uma curiosidade também. Um conhecimento, para você dar um dado na Bíblia. Eu falei que um ano bíblico é 360 dias, certo? Deus, do Antigo Testamento para o Novo, do livro de, se não me engano, é o livro de Zacarias, né, que é o último livro, como o livro de Mateus, Deus ficou em silêncio, não usou os profetas durante 400 anos. Se você multiplicar 400 anos vezes 360, vai dar um número de 144 mil. Esse número é familiar para você? Você que entende, que já estudou, que já leu o livro de Apocalipse, sabe que esses 144 mil são anciões que vão pregar, inclusive, na grande tribulação. E um detalhe, vai ter esperança na grande tribulação. Embora vai ser pela dor e não pelo amor. Mais pra frente eu vou explicar o porquê também. Um detalhe importante que a mídia postou. A cúpula sobre segurança nuclear abre com Coreia do Norte na pauta. O que é a cúpula sobre segurança nuclear? Faz parte da ONU. Então eles se organizaram numa reunião justamente em prol dos mísseis que a Coreia do Norte está dos testes de mísseis que a Coreia do Norte está fazendo. E um detalhe, que nessa cúpula, nessa reunião, tinha um holograma e uma pirâmide. Essa pirâmide é aquela mesma pirâmide que tem na nota de $1. Essa pirâmide é o símbolo dos Illuminatis, ou seja, uma seita satânica. E dentro dessa reunião, tinha certos líderes que estavam com bronchinho de pirâmide, falando que eles eram ou seja, querendo dizer que eles faz parte de um grupo. Que grupo é esse? Uma seita satânica. E nem todos estavam com bronchinhos no terno. Por exemplo, o Barack Obama não estava com bronchinho. Um suposto ex-Illuminati revela, ele tem uma reportagem que se quiser ler depois. Esse suposto Illuminati ele revela que o maior bunker para a Guerra Mundial, para a Terceira Guerra Mundial, está no Brasil e tem cerca de 439 bunkers. Esse ex-Illuminati ele fala que o Barack Obama